Não subestime a vida, Deus, o Espírito Santo, né? Quando a gente às vezes convida uma pessoa para ir numa igreja, para fazer alguma coisa com a gente fala assim, nossa, essa pessoa nunca vai aceitar, ela nunca vai... E quando você vê, a pessoa tá lá e a pessoa, ela tem uma transformação. Então, não deixa de clicar nessa setinha, convidar alguém para estar aqui, para conversar com a gente, participar, ouvir. De repente a pessoa vai só ouvir o que nós estamos conversando. Tem muita gente que fala comigo assim, nossa, olha, eu tava lá e eu ouvi tal pessoa falando. Tem gente que fala de frases que vocês falam. Pois é, Noelle, né? Noelle já tá se manifestando aqui, Elisa, não acredito que ela já tá aqui no controle já. Oh, meu Deus. Mas então assim, tem gente que só de ver algumas coisas que vocês têm falado, comentado aqui, elas são tocadas. Nós somos tocados um pela vida do outro e é incrível porque eu fico assim muito tocada com isso. Igual na live com o Matheus, como que pessoas mandaram um inbox para mim falando, nossa, que lindo, como aquilo me tocou, como eu me identifiquei, como aquilo me deu respostas. Então, assim, não subestimem as conversas, não subestimem o que nós temos falado aqui. Fala pra mim qualquer coisa, uma história. Quem sabe você faz uma live comigo aqui também? É isso que eu quero gente trazendo experiências de gente, né? Gente trazendo gente sendo gente aqui. O que você acha que é uma reconstrução na sua vida? Ou então, aonde você gostaria de ter uma reconstrução na sua vida? Acho que é até melhor para você responder. Aonde você acha que você deveria acontecer uma reconstrução na sua vida? Nós somos feitos por várias áreas, né? Área financeira, a área emocional, a sentimental, a área familiar, a área cognitiva, a área dos amigos, não só a área do seu amor próprio com você mesmo, de repente recomeçar e fazer um novo fim. Maravilha, Érica, maravilha. Vamos lá, eu tô perguntando para vocês porque eu quero que vocês pensem um pouco, porque aprofunda mais dentro de vocês. Isso é bom para vocês na questão cognitiva, para vocês terem mais da live. Bom, gente, eu falei com vocês no sábado passado. Eu vim de uma história, né? Cada um tem uma história. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e foi interessante porque essa pessoa chegou para mim e falou assim, eu olhava para você e parecia que você não tinha problema. Eu olhava para você e parecia que você tinha uma vida perfeita. Eu olhava para você e você estava sempre rindo, você estava sempre bem. Sim, gente, a gente é assim, a gente vive assim. Você não sai na rua chorando, se lamuriando. Então, nós olhamos para o outro e tem gente que tá com a cara mais acabada, tem gente que tá com a cara mais ali, né, de sofrimento, mas tem vezes que não tem jeito. Você passa, né, o pó na cara e vai pra rua e vai fazer as coisas que você tem que fazer, só que você tá destroçado emocionalmente por dentro. Quem já não viveu assim? Quem já não foi trabalhar assim? Quem já, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas, mas parecia que estava bem. Não, mas não estava bem, eu estava destroçada, eu estava cheia de conflitos internos, eu estava cheia de fantasmas internos. Então, eu comecei esse processo de reconstrução. Vim por esse processo de uma identidade completamente distorcida de mim mesma, onde eu não conseguia me ver competente para nada, onde eu não conseguia, por não me ver competente, você não avança, você não se lança. E é isso que acontece muito com todo mundo. Se você não consegue ver a sua competência, as suas forças, você vai ficar onde você está, você não vai a lugar nenhum, porque a gente quer se proteger. Então, o início de tudo, a primeira coisa que tem que acontecer quando você é destroçado na sua identidade, em quem você
é trabalhar a sua identidade, é trabalhar uma nova identidade com você. Não tem como você começar por outro caminho. Se você acha que você não tem condição de ter um relacionamento bacana com ninguém, porque talvez a sua mãe chegou e falou que você era insuportável quando criança, quantas pessoas vêm desse tipo de relacionamento familiar, que a mãe, como forma de chamar a atenção do filho, chegava e falava assim, ninguém gosta de você, porque às vezes o filho não fazia o que a mãe queria, desobedecia, aí a mãe chegava e falava, ninguém vai gostar de você, ninguém vai te querer, você é insuportável, então pegava e a mãe reclamava muito do pai e falava que o pai era insuportável, aqueles conflitos familiares, e aí falava, você é igual ao seu pai, tá vendo? Então aí a criança via aquele conflito interno dentro da mãe com o pai, né? E falava assim, cara, eu sou igual ao meu pai, aquilo vai interiorizando dentro da pessoa e a identidade dela ninguém vai gostar de mim. E ela vai viver conforme aquela identidade. E os resultados dela vão ser de acordo com aquela identidade. E não tem como mudar isso. Então, se eu sou incompetente, os meus resultados vão ser de uma pessoa incompetente. Se eu sou uma pessoa insuportável, as minhas amizades eu vou me tornar insuportável para essas pessoas de alguma forma, porque eu tenho que proteger minha identidade de insuportável. Afinal de contas, foi minha mãe que me deu essa identidade. Então, qual a área da sua vida hoje que você olha e fala assim, tá uma merda, é uma bosta, não tá bom, tá horrível, não funciona, não era assim que eu queria. Isso é um lugar de ruínas. Não ache que isso é normal. É normal ter? Sim, é normal ter, mas é normal aceitar? Não é normal aceitar. Vocês estão me entendendo, gente? Vocês estão quietinhos? Ai, minha legenda aqui não tá subindo, eu acho. Homem ao máximo, a matéria de ontem fala desse perfil de pessoa. Isso aí, Pedro. Exatamente isso. Porque minha legenda ficou... Isso, Érica. Ninguém sabe onde chegamos né, o esforço que nós tivemos. Então, nós temos a sensação de que todo mundo tem uma vida perfeita. Quando a gente está na ruína, destroçado, você olha para o lado, você vê os outros rindo, você fala assim, nossa, ninguém tem problema, só eu tenho. Aí agora com esse negócio de Instagram, então, parece que assim, a vida é um mar de rosas. Gente, a vida não é um mar de rosas, mas você também não vai botar lixo ali no Instagram, a proposta não é essa. Nunca, porque a pessoa é falsa, que fica colocando lá tudo rindo, é lógico. Já é chato viver com pessoas que ficam reclamando. Imagina você abrir um Instagram de uma pessoa que está lá reclamando, murmurando. Por que o Facebook está indo a pique? Porque o povo começou a reclamar, a murmurar, a falar que tá ruim, tá chato. E sabe? Porque a vida já é meio assim. Você vai entrar num lugar e vai ver coisa ruim. Por que você assiste programa de televisão, de entretenimento? Então, a gente não pode perder a mente de que aquele Instagram, aquelas fotos é só o lado bom da situação, mas aquela pessoa que tá lá rindo, maravilhosa, parece que lá no exterior e com um monte de filho e tudo, parece, gente, aquela pessoa tá afundada no problema também. De repente naquele momento não, mas ela vai ter os momentos dela na vida dela, porque vida é isso. Eu tô falando isso com vocês porque é muito... Você já tá mal e aí parece que você vê todo mundo bem, aí você fica mais mal ainda. Parece que você é a única pessoa, parece que você tem um X na cabeça, com um X vermelho na cabeça, e parece que o universo, as coisas ruins do universo vem tudo pra você. Quem já passou por isso, gente? Quem já teve essa sensação? Ou só eu que sou egoísta o suficiente para achar isso? Para achar que eu tinha um X na cabeça onde tudo que era ruim acontecia comigo. Então assim, só que isso, eu com um trabalho de pastora, com um trabalho de psicóloga,
mais do que nunca, e aí hoje eu estava falando com essa pessoa, a gente vê o lado ruim das pessoas, onde elas vão lá expor. Aí você chega e fala assim, gente, é a humanidade, é a humanidade. Nós temos o lado ruim, nós temos o lado negro, nós temos o lado que nós não queremos expor, nós temos os nossos piores resultados, nós detestamos muitas vezes coisas em nós que nós queríamos, sabe? E a última coisa que a gente queria na face da Terra é que aquilo fizesse parte de você, de mim. Isso tudo é você aprender a lidar com os seus escombros. Isso tudo é aprender a lidar com o que você tem, com coisas que você não gosta, com coisas que não são belas de repente, com aquilo que você acha que é lixo. Mas você pode fazer algo com isso. Você pode chegar e construir, reconstruir. Mas a primeira coisa que você tem que entender tem escombros, tem ruína, tem bancarrota, tem tudo de ruim? Tem, mas eu posso reerguer, reconstruir em cima desse passado ruim ou dessas coisas ruins que existem em mim. Tem como. O que não é legal é você simplesmente aceitar como normal você viver uma vida que está arruinada, seja em uma área, seja na vida inteira, em todos os aspectos da sua vida. Isso que não é legal, é isso que eu quero te alertar. Não aceite. Se você é uma pessoa que dia após dia acorda triste, acorda mal, acorda deprimido com a vida e você acha que você é fadado a viver assim pro resto da vida, isso não é certo, isso não é normal. É isso que eu tô tentando trazer, esse despertamento para vocês, dessa reconstrução, dessa vontade de tomar uma decisão para reconstruir áreas da sua vida hoje que você não acha legal e que você acha que não tem jeito e que você acha que tá tudo perdido. Dá para reconstruir em cima dos escombros. Dá para reconstruir em cima dos seus escombros. Você não precisa. Por muitas vezes eu pensei assim, talvez se eu tivesse tido um passado diferente, talvez se eu tivesse tido um pai diferente, talvez se eu tivesse nascido num lar diferente, talvez se eu tivesse... Quantas vezes eu comecei a namorar com o Flávio, eu tinha 13 anos. Talvez se eu não tivesse começado a namorar com o Flávio com 13 anos teria sido diferente. Talvez se eu não tivesse, era tão imatura, não tivesse sofrido tanto. Gente, não tem. Eu fiz isso, eu falei isso comigo muitas vezes. Alguém aqui já falou, já pensou dessa forma? Se eu não tivesse nascido aqui, ou se eu não tivesse tido esse tipo de pai, se eu não tivesse tido que enfrentar esse problema, se eu não tivesse tido essa situação na minha vida, hoje tudo seria diferente, hoje tudo seria melhor, hoje eu seria uma nova pessoa. Quem já passou por isso? Quem já teve esse tipo de pensamento? Quem já teve esse tipo de pensamento? De chegar e pensar que a sua vida não seria melhor hoje somente se você tivesse tido um passado diferente. Eu só posso ter uma vida melhor, eu só posso ter um futuro melhor se eu tivesse tido um passado diferente. Érica, Elisa, Betinha. Gente, eu me torturei muitos anos com isso, muitos anos. E eu perdi muita energia, eu perdi muito tempo da minha vida me torturando com isso, pensando que a única solução era se eu tivesse tido o meu passado diferente. Se eu não tivesse ido por esse caminho, se eu tivesse tomado essa decisão, é isso aí, gente. E você percebe o quanto de tempo que você perdeu, ou talvez ainda está perdendo, pensando nisso? Pensando que, será que tem como agora fazer algo? Ou será que, nossa, eu pensei muito nisso também. Será que tem como agora, na altura da minha idade, fazer algo diferente? Reverter esse quadro? Não tem como mudar o passado.
O passado está lá e essa é a proposta. Nós temos que aprender a nos reconstruir em cima dos nossos escombros. Não tem jeito, você não vai ter um terreno reto, verde, com terra. Não, você vai ter escombro para você se reconstruir. Vai ter escombro e você tem que tomar uma decisão. Ou você vai ficar esperando a sua vida inteira o terreno ficar liso, propício para a construção, que é essa história de se eu tivesse nascido numa família diferente, se eu tivesse tido um pai diferente, se eu tivesse feito tal faculdade, se eu não tivesse abandonado tal faculdade, se eu tivesse prestado atenção na escola, se eu tivesse nascido com outro tipo de cérebro, de cognição, se eu tivesse nascido mais bonita, se eu tivesse nascido mais magra, se eu tivesse nascido com olho verde, se eu tivesse nascido, sabe, é muito se. É muito se, isso e se eu tiver um terreno plano, eu consigo me reconstruir. Se eu não tiver, eu vou ficar aqui no meu si pro resto da vida. Se eu não tivesse casado com esse homem, se eu tivesse casado com aquele meu outro namorado, se eu tivesse tido meu filho... Gente, é muito si, não é não? É muito si que a gente coloca na vida da gente, não é não? E esse si é que faz a gente perder tempo, porque se eu tivesse tido uma habilidade para, sei lá, para escrever, não tenho, pronto. Então o que eu vou fazer com o que eu tenho? O que eu tenho na minha mão? Quais são os escombros, né? Nesse meio desse monte de tábua aqui, o que eu posso achar? O que eu posso chegar e construir com o que eu tenho? O que eu posso fazer com o que é meu, com o que foi me dado? Eu demorei muito para perceber isso, para tomar essa decisão, sabe? Porque quando você faz isso, o que é meu, o que foi me dado, o que está aqui? Sabrina, tem áreas na vida da gente que a gente consegue fazer isso, mas tem muita coisa que a gente está empacado nesse si. Muitas vezes esse si não é nem perceptível, é um si que oscila, é um si que ele vem com insatisfação, ele vem com em áreas da sua vida em que você não age, não toma decisão, você fica ali, você se contenta com pouco, você se contenta com abaixo da média, se você se contenta com média. Eu tenho pregado lá no culto que eu faço agora, hoje eu tenho que terminar no horário, não é nem Noelle, porque eu faço um culto agora às 10 horas. Eu tenho pregado no culto que nós não fomos chamados, isso independente se você acredita em Deus ou não, mas nós não fomos chamados para sermos média, não fomos. E no dia que eu entendi isso e falei, eu não quero ser média, quando eu realmente entendi que eu não nasci para estar na média, foi realmente que as coisas começaram eu vinha com uma transformação na minha vida, mas a transformação aconteceu quando eu falei, eu não quero ficar na média. Ok, Sabrina, você não quer ficar na média, mas você tem que largar esse si. E o que você vai fazer agora? Então tá, vamos lá, vamos vasculhar aqui nos meus escombros o que eu tenho, o que dá para aproveitar, o que dá para fazer algo. Não tem aquelas esculturas que fazem do lixo, não tem aquelas esculturas que fazem, sei lá, de material que você olha assim, ninguém dá valor e são obras lindíssimas. É mais ou menos isso, é começar a catar dentro de você as coisas que são belas e que você nunca prestou atenção. Tinha coisas em mim que eu falava assim, pra que eu quero isso? As pessoas sempre elogiavam, que eu falava assim, você explica muito bem, você tem uma forma assim de trazer as questões da vida tão simples, eu consigo entender. E eu falava pra Deus, pra que eu quero isso, Deus? Pra que eu quero isso? Pra que eu quero ensinar os outros, sabe, pra entender as questões da vida? Não tem, ninguém valoriza isso, pra que eu quero isso? Olha só, foi muito tempo eu falando isso. Eu já estava na igreja, eu já falava com as pessoas, para que eu quero isso? Isso não me leva a lugar nenhum, eu não consigo fazer nada, eu não consigo ser independente da minha vida financeira, eu não consigo dar conta de mim. Quantas vezes eu falei isso? Por quê? Porque aquele
complexo de incompetência estava ali completamente agarrado dentro de mim. Porque por mais que as pessoas admirassem as coisas em mim, eu estava tão focado, eu acho que ainda naquelas pessoas que tiravam 10 na sala de aula e eu não conseguia, que para mim o ápice da perfeição era tirar 10 numa prova. Eu acho que ficou lá. Então, por mais que eu fizesse qualquer outra coisa, acabou, não dava valor, porque não era aquilo que eu queria. Então eu não conseguia ver nada de bom que tinha em mim. Eu ficava ali, ó, no si, esperando o meu terreno ficar completamente batidinho para começar a fazer alguma coisa. Então, assim, hoje o despertar para você é o que você está falando si na sua vida. Se eu tivesse casado com um homem diferente, se meu marido me amasse, se eu fosse magra, se eu fosse mais inteligente, se eu tivesse entrado em tal faculdade, se eu tivesse tido mais filhos, se eu não tivesse tido filho, se eu tivesse viajado para tal lugar, se eu tivesse feito um curso de inglês, se eu tivesse... acho que eu já falei todos esses sis na minha vida. Qual si que você está falando? Qual si que você chega e fala assim, eu quero ir, mas tem um si que está me atravessando aqui e não deixa você avançar e não deixa você reconstruir, e fica lá aquela vida parada porque você está dentro, sentado em cima do si. Alguém pode me falar se consegue detectar algo que você ainda fica falando, se eu tivesse feito isso, teria acontecido isso na minha vida? Alguém consegue perceber isso aí na vida? Se eu tivesse, sei lá, feito tal faculdade, se eu fosse homem, até isso eu pensei já. Nossa, se eu tivesse sido homem, não ia ser assim, eu ia agir dessa forma. Da próxima vez que eu nascer, eu quero nascer homem, porque ser mulher, eu odeio, eu sou uma pessoa muito sentimental, muito emocional. E as pessoas emocionais, elas acabam sentindo mais, né, as emoções. E aí você chega e eu falava assim, o que eu faço com esse monte de emoção que eu tenho? Pra que isso? Eu só sofro. E aí eu fiquei lá me lamuriando anos. No dia que eu cheguei, falei, sim, sou emocional, sou perceptiva às coisas que estão do meu lado, ao meu redor. E aí, o que eu vou fazer com isso, Sabrina? O que você pode aproveitar? Aonde está a beleza disso? Aonde está a beleza das coisas que você recebeu como dádiva? O que você faz com as coisas que as pessoas chegam para você e falam assim, nossa, eu percebo isso de bacana em você, nossa, você se destaca nisso, mas você com o seu complexo de incompetência fala, não, eu não consigo, não é isso que eu quero. Alguém consegue pensar nisso aí? Já falei. Elisa, você falou o que, Elisa? Peguei aqui. Lorene, as dúvidas sempre aparecem, precisamos trabalhar o presente. Então, a Érica fala, hoje, quando eu falo, né, de você entender o que você tem, é começar a se despregar do passado e começar a perceber o que você tem hoje. Que é uma dica, começa percebendo o que as pessoas elogiam você. O que as pessoas têm te elogiado. Porque às vezes a gente não dá nem bola, né? Mas para pensar. O que as pessoas falam que você faz bem, que você se destaca? De repente é arrumar a organização de uma casa, de repente as pessoas falam, nossa, você é tão engraçada, onde você chega você faz graça, as pessoas gostam, as pessoas se abrem para você consegue conquistar facilmente as pessoas. Eu vou te dar um... É isso aí, Elisa, eu também falei muito isso. Se eu tivesse brincado menos dentro da sala de aula e prestado mais atenção, nossa, tudo, eu fiz muito cis já na minha vida. Então, assim, presta atenção no que você hoje está falando si, onde o si está te agarrando, né? É exatamente ali que você está agarrado ao passado e esse passado tá te impedindo de você fazer uma reconstrução, se reconstruir. Você
sabe, tá completamente preso àquilo ali e você não consegue avançar. Não consegue avançar, porque você espera que seu passado mude para você tentar fazer algo novo. Aonde está o si da sua vida? Eu quero que você pare e pense também. Se você puder escrever, é muito melhor. Escreva 3 se que hoje acontecem com você. Se eu tivesse, se eu tivesse. Escreve num papel. Se você quiser tirar uma foto, tira até uma foto, manda pra mim. Eu vou ter o maior prazer de olhar. Eu quero que você entenda isso, aonde estão os sis que você espera que o passado mude pra você ter um futuro diferente. E eu quero que você também escreva nesse papel, onde está esses 3 sis, eu quero que você escreva do lado. O que as pessoas me elogiam? Olha, pode ser a coisa mais banal, tá? Até assim, as pessoas adoram porque eu conto piada muito bem. As pessoas gostam porque eu conto história muito bem. As pessoas gostam porque eu desenho bem. Qualquer coisa que as pessoas percebem em você, porque quando você tem elogios é porque você acaba se destacando da média. Então, escreve 3 pontos que as pessoas elogiam em você. Não consigo lembrar, não consigo saber. Então, presta atenção essa semana, 3 pontos que você é elogiado. 3 pontos. Eu sou elogiado porque minhas unhas são bonitas. Ok, põe lá. Eu sou elogiado porque minhas unhas chamam a atenção. Não tem problema. Eu quero só que você escreva esses 3 pontos. Manda pra mim. É o que eu tô te falando, vou ter o maior prazer de olhar, talvez dar um feedback. Se você contar alguma coisa, também vou falar com você. Vai no inbox. Eu vou acabar aqui com vocês a live, como eu falei, eu vou agora fazer um culto lá na missão. E eu te espero no sábado. Enquanto isso, até sábado, eu quero que você pense nisso, aonde você está sentado, em cima dos seus escombros, se lamentando. E sábado eu vou trazer, vai ter uma pessoa que vai compartilhar. É verdade, Elisa. Tem uma pessoa que vai... Tem gente que conquista, né? Tem gente que conquista. É incrível. E você é uma dessas pessoas, Elisa. Você conquista. E sábado eu vou estar com uma pessoa aqui, que é o Glauber. Ele passou por uma situação... Adriana, já... Ele passou por uma situação que ele perdeu tudo, ele foi a pique, a falência geral. Ele é engenheiro, estava super bem, de repente ele tomou uma decisão errada e foi a zero. E eu quero que vocês escutem a história desse cara, que é uma história incrível, maravilhosa, e lógico, a gente tem muito pouco tempo e a história tem que ser resumida da resumida da resumida. E ele vai contar como ele, sabe, como ele teve uma atitude muito rápida, ele foi a zero, ele arruinou, ele foi totalmente desconstruído, foi ruína em cima de ruína, bancarrota financeira, emocional, foi tudo. E ele foi assim, rapidamente, ele foi olhando e foi tomando as decisões e ele teve ações muito bacanas e ele já automaticamente já começou aquela reconstrução. Então, o tema de sábado é esse processo onde a gente entra em ruína, às vezes a gente nem construiu, a gente já vem com a ruína lá de trás, desde que pai e mãe da gente começa a falar que a gente é incompetente, é isso, é aquilo outro, é insuportável. Então a gente nem consegue construir e você chega e consegue fazer essa reconstrução na sua vida. Então, sábado eu tô esperando para você. Você tem um dever de casa que é escrever 3 sis que você fala na sua vida. Se eu tivesse me envolvido com tal pessoa, se eu tivesse isso, estou repetindo para você, repetição é pedagógica. E eu quero que você coloque do lado 3 pontos que pessoas, não é você, que pessoas prestam atenção, percebem em você e você se destaca.